Começo, senhor presidente, destacando a condução de Vossa Excelência dos trabalhos nessa casa. E quero destacar a firmeza que Vossa Excelência teve no momento em que decidiu que se deveria ontem se julgar a cassação do senador Delcídio do Amaral. Foi importante a afirmação de Vossa Excelência, corrigindo um equívoco da Comissão de Constituição e Justiça, que decidiu, ao contrário, por postergar aquela decisão. E eu venho à tribuna, senhor presidente, primeiro para, de alguma forma, relembrar a história desses 16 meses que estou no Senado Federal. Aqui cheguei em fevereiro de 2015, estamos agora em maio de 2016 e nesse período não se discute no Congresso Nacional outra coisa que não seja a crise política que se abateu no nosso país, mas na Câmara Federal. E eu creio que a presidente Dilma teve e fez todo o esforço na tentativa de conduzir e resolver essa questão. Mas acho que na história desses 16 meses não haveria como ela romper o cerco que foi feito na Câmara Federal pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Não havia como romper o cerco de se fazer reformas ou se aprovar projetos que pudessem trazer solução para o Brasil. Há pouco eu vi aqui o discurso do senador Armando Monteiro e quero destacar a fala eficiente, coerente do senador Armando Monteiro, mostrando as dificuldades que encontrou para desenvolver um trabalho no Ministério da Indústria e Comércio. Mostrou também todas as pautas bombas que foram levadas através da Câmara dos Deputados para que fossem votadas lá e viessem até aqui, trazendo, de alguma forma, dificuldades para a gestão do governo federal. Não creio que a presidente Dilma ou qualquer outro presidente pudesse fazer melhor. E não venho aqui, de maneira nenhuma, deixar de reconhecer, eu que apoiei o governo, já apoio o governo há algum tempo, deixar de reconhecer que aconteceram erros políticos, administrativos, como qualquer um pode errar. Não pode governar um país como o Brasil e não cometer aqui ou ali equívocos administrativos e erros. Mas tenho absoluta certeza que um erro ou que uma falha a presidente Dilma não cometeu, que foi o erro ou a falha moral. Ela absolutamente, em nenhum momento, a pessoa física cometeu nenhuma falha moral. Claro que uma estrutura organizacional como essa, que tem o Brasil, com vários ministérios, com vários órgãos, autarquias estatais, pode acontecer aqui ou ali problemas. Mas que esses problemas, na hora que foram detectados, foram saneados, através da ação do governo e também das instituições. Creio que uma das maiores falhas, senhor presidente, que aconteceu, inclusive em outros governos anteriores, governo do presidente Lula, até no governo Fernando Henrique Cardoso e no governo da presidente Dilma, um dos maiores erros que aconteceu foi se nomear ministros ou diretores de empresas com carteira assinada por partido político, que foram para os ministérios para fazer exatamente o que o partido político desejava e queria. Estou aqui há 16 meses, tentei em 2 ministérios, durante 6 meses, uma audiência. Não do meu interesse, mas do meu estado, do Rio São Francisco, e não consegui audiência. Tive que falar com um dos membros do partido que indicou o ministro para conseguir essa audiência. Ele ligou na mesma hora e foi atendido. Não resolveu, mas foi atendido. Esse foi o grande erro que se cometeu. E não há como se jogar na responsabilidade da presidente Dilma o que aconteceu na Petrobras. Não foi ela que indicou
o Paulo Roberto Costa, indicado pelo PP, Partido Progressista. Não foi ela que indicou o Renato Duque, foi o Partido dos Trabalhadores, que assuma a sua responsabilidade. Não foi ela que indicou o Sérgio Zelar, foi o PMDB que indicou. O outro lá, o Pedro Barusco, vinha até da época do Fernando Henrique Cardoso. Então, existe um conjunto de fatos que aconteceram que não se pode culpar absolutamente só a presidente Dilma. Então, eu vejo isso e fui aqui um espectador silencioso vendo o que tinha acontecido no Brasil. Então, esse fato histórico desses 16 meses, eu tenho que registrar como uma coisa que se discutiu muito mais política, se pregou aqui muito mais o ódio implacável na disputa e na querela política para desmontar o governo, o ressentimento incontido, a mágoa que não passou em momento nenhum por uma eleição que foi decidida pelo voto e se quer decidir essa eleição agora no tapetão. Não venho aqui para fazer crítica a quem mudou instantaneamente de lado. Quem estava até o dia 15 de abril com o governo e no dia 17, após a admissibilidade, mudou de lado e veio para um governo que vai chegar novo. Não vou fazer essa crítica, até porque essa é uma decisão de cada um. O meu partido, no dia 15, liberou a bancada. O presidente Kassab não teve como conduzir os 38 votos. A maioria dos deputados queriam votar pela admissibilidade lá na Câmara dos Deputados. Tanto é que, na Bahia, os 5 deputados federais do PSD votaram contra a admissibilidade. Eu quero agradecer a cada um deles que fez isso, com mais 3 que fizeram isso. Venho aqui hoje, também liberado pelo presidente do meu partido, para declarar meu voto contra a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma, do processo que deve se abrir aqui contra a presidente Dilma. Mas o que aconteceu, rapidamente, instantaneamente, da mudança de posição, eu jamais faria. Primeiro, por educação familiar. Segundo, por tradição política. E terceiro, se tivesse que mudar de posição, depois de apoiar o governo, durante 5 anos e meio, e receber no meu estado tantas obras desse governo, que foi a presidente Dilma em 5 anos e meio, que fez mais pela Bahia do que Lula em 8 e que Fernando Henrique também em 8. Ajudou o ex-governador Wagner, que foi um grande governador, e o atual governador Rui Costa. Se tivesse que mudar de posição na hora pior do governo, quando ele estava mais fraco, eu não me consideraria um homem. Seria um serralho de homem e eu vou até o fim nas minhas posições políticas, porque essa é uma determinação do meu caráter e da minha dignidade forjada dentro da minha família. Portanto, a minha condição de estar aqui hoje será e ficará sendo sempre firme, porque reconheço, primeiro, que não há crime de responsabilidade. Fui conselheiro do Tribunal de Contas e rejeitei tantas contas de prefeitos de grandes cidades na Bahia, que descumpriram a lei de responsabilidade fiscal, não foram cassados, que publicaram o decreto de suplementação orçamentária e não foram cassados. Levantei no Brasil 18 governadores que fizeram isso e não foram cassados, pedalando e publicando decreto de suplementação orçamentária. Aqui perto tem um, em Tocantins, o governador Marcelo Miranda, do PMDB. 2 vezes com conta rejeitada, pedalando e publicando decreto, não foram cassados. O presidente Lula também fez a mesma coisa. O presidente Fernando Henrique também a mesma coisa. Escolheram a presidente Dilma para, no momento político de perda de popularidade, porque se tivesse com popularidade alta, não estaria acontecendo essa situação que está acontecendo aqui hoje. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque lá atrás, no Mensalão, ninguém tomou a iniciativa de afastar o presidente Lula, porque sabia que tinha popularidade, as eleições estavam na boca da urna, e se ficasse contra Lula, perdia a eleição, como perderam em 2010, perderam em 2014. Então, essa é uma coisa muito de oportunismo, e os que deixaram a presidente, escapismo. Escapismo é explícito com o que aconteceu
nesse momento no meu país. Não há como se caçar uma presidente da República porque descumpriu 2 artigos de uma lei complementar. A lei de responsabilidade fiscal, senhor presidente, é uma lei complementar. A lei de 2000, a lei 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, descumpriu o artigo 35 e 36, que diz o quê? Não pode se colocar recursos de bancos oficiais para programas da administração centralizada. Vai ser punida porque tirou o dinheiro da Caixa do Banco Brasil e não deixou de pagar o Bolsa Família, que tinha que pagar para atender as populações economicamente mais fracas do Brasil. Tirou o dinheiro para não deixar parar o programa Bolsa Família, que no meu estado deu moradia a 200 mil famílias. Tirou o dinheiro para manter o FIES. E também, quando fez o decreto de suplementação orçamentária, foi para atender a agricultura familiar. Foi para atender, como falou a Janaína Pascoal, o rei da soja, e se dirigiu ao senador Blário Maggi, que não estava presente, que com subsídios, ela nomeou Vossa Excelência. Pois é, a Janaína Pascoal nomeou Vossa Excelência, não estava presente, mas nomeou Vossa Excelência. Para manter o quê? A produção agrícola e rurícola do país, que gera tantos dividendos para nosso país. Vossa Excelência estava presente, eu quase tomo a palavra para lhe defender, mas como o senhor me deu a procuração de advogado, não fiz. Portanto, senhor presidente, então não há como querer dizer que há crime de responsabilidade por descumprimento de uma lei complementar. E outra coisa, remete para a Constituição Federal. Aí diz, o artigo 85 da Constituição Federal, inciso 6º, diz que não pode atentar contra a lei orçamentária. E ela atentou contra a lei orçamentária quando, em 2014, quem foi o relator para corrigir a meta é o atual presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, em 2014. Quando, em 2015, o Congresso Nacional corrigiu também a meta e, consequentemente, sanou o problema. Então, eu digo que esse é um momento delicado do Brasil. As consequências do ato que poderá ser tomado aqui por maioria dessa casa, e, sinceramente, se a maioria tomar essa decisão, a maioria não vai estar com a lei nem com a virtude, vai estar contra a lei e contra a virtude, porque eu tenho absoluta certeza desse ato que vai ser tomado aqui. As consequências dele serão consequências que vai gerar jurisprudência, porque amanhã vai se poder caçar prefeito que descumpriu o artigo 35 e 36, que nunca foram caçados. O governador da mesma forma. O governador que publicar um decreto e tiver minoria na Assembleia, da mesma forma pode ser caçado. Vai virar uma regra geral as consequências desse ato que poderá ser tomado aqui hoje. Eu peguei aqui meu celular e estava olhando, e estava vendo aqui uma frase, 2 frases, do jurista, do filósofo, que escreveu um livro antigo, mas que eu gosto muito, O Espírito das Leis, que é de Montesquieu. Ele diz assim, na primeira frase dele, todo castigo cuja necessidade não seja absoluta, ou seja, imperiosa, ele é tirânico, é opressor, é cruel, é desnecessário, é injusto. É injusto. E toda injustiça, senhor presidente, que se faz contra um, pode virar ameaça para todos. É essa ameaça para todos que hoje, se aprovar aqui, a admissibilidade e amanhã a cassação vai valer para prefeitos, governadores, que estarão submetidos a uma lei retrógrada que veio depois da Constituição de 1946, que é a Lei 1079 de 1500, que é uma lei retrógrada que precisa ser modificada para não ceifar liminarmente, de forma liminar, quem foi eleito nas urnas livre e soberana do Brasil. Meu voto é contra o impeachment com toda a segurança.